Olá, hoje vamos falar um pouco sobre Charles Darwin, um cientista, pesquisador que elaborou a teoria da evolução das espécies. E para falar sobre ele, nós estamos aqui conversando com o biólogo Edson Perrone, que é escritor e que lançou recentemente o livro Charles Darwin, O Homem e Sua Teoria. Edson, obrigado pela sua presença aqui, né? Você que está lançando diversos livros, né? Esse daqui já é o 15º? Eu acho que é o 17º. 17º livro. Isso. Quer dizer que em 4 anos apenas de escritor. escritor, né? Já lançou vários livros, iniciou a sua carreira nessa área como escritor, né? Lançando o glossário de biologia, né? Isso. Esse glossário de biologia eu levei 10 anos juntando, colecionando palavras para minha utilização pessoal. Sim. Depois, os colegas querendo cópias da minha coleção de palavras, né, de termos biológicos, eu tive a ideia de lançar esse livro, que foi o maior sucesso. Eu não esperava o sucesso dele. Ele é produzido, é impresso, é esgotado, e eu fiquei surpreso com esse potencial do livro, e daí me deu a ideia de criar outros livros, que eu já tinha em mente, tudo mais ou menos elaborado, mas nunca tive a coragem de publicar, medo, né, da publicação. Até te dando o título aí de escritor capixaba de maior... Vendagem. Vendagem, né? Porque eu tenho uma clientela fixa, que são meus alunos de pré-vestibular, que hoje, depois que eu me afastei da UFES como pesquisador, eu, para não ficar parado, comecei a dar aula no pré-vestibular, e aí com essa clientela fixa fica fácil escrever, né? Sim. Eu tenho um público hoje. Sim. E você está sempre anotando, foi um trabalho de anos, né? Sempre anotando. Começou com esse livro em 2010, aí desse partiram outros livros, com vários temas, aí ficou bem diversificado. E eu vi o grande campo que eu tinha de publicar livros didáticos para a minha clientela. E foi isso que eu fiz. Peguei principalmente a matéria que eu dominava, que é zoologia, embriologia e ecologia, e comecei a trabalhar em cima disso, criando vários temas que ajudassem os nossos alunos a passar no vestibular e que tivesse um estudo mais facilitado. E isso também foi um grande sucesso de vendagem devido à minha clientela. Agora, Perrone, quando você lançou esse livro agora, Charles Darwin, né? Esse cara é um pesquisador admirável, né? Que teve uma passagem muito importante pela vida e pela ciência, né? Pela ciência. Né? Fala um pouquinho o que te motivou, fala um pouquinho da figura de Charles Darwin. Darwin, ele sempre foi tido como o homem que, de uma forma errada, pensando que ele definiu como que surgiu a vida na Terra. Ele nunca trabalhou com origem de vida. Ele trabalhou como que a vida se modifica ao longo do tempo. Sim. Todo mundo fala de Charles Darwin em cima da teoria dele. A minha ideia era trabalhar o homem Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Quem foi ele? Ele foi um britânico, filho da nobreza, filho de médicos, ele era uma pessoa muito rica. Tinha uma cultura muito grande também. Muito grande. E adorava colecionar besouros. E com isso, o pai dele, sendo um grande médico na época, ele queria que o filho fosse médico também. Mas Charles Darwin não aguentava a medicina, ele desmaiava nas aulas de anatomia. E o pai dele chegou a achar que ele era incapacitado. Ele tinha problema mental. Com isso, ele foi estudar para ser padre. Era a única opção, né, da igreja luterana. Ele se formou como pároco para se trabalhar no interior, mas nesta época ele também foi chamado para fazer uma volta ao mundo, no Beagle. Sim. Com isso, essa volta ao mundo que ele deu como acompanhante de um capitão de um pequeno navio, né, o Beagle, ele começou a ver que as formas de vida no mundo eram bem diversificadas. E ele tentou explicar por que isso acontecia. Só que ele vivia numa sociedade extremamente religiosa luterana. Que tinha limitações para as teorias, ele não podia falar muita coisa, porque principalmente ele sendo numa família que tinha grandes recursos e grande influência na época.
Sim. Com isso, ele foi lapidando as suas ideias durante 20 anos. E somente publicou, teve a coragem de publicar, quando ele foi ameaçado pelo Wallace, um outro pesquisador, que estava tendo as mesmas ideias dele. Aí ele publicou a sua Origem das Espécies, e depois vários outros livros, e se tornou um dos pesquisadores com maior influência individual na cultura, na ciência, né, e na biologia. Ele contribuiu também para a genética, né? De uma certa forma. Ele não sabia nada de genética. Sim, mas de uma... Sim, ele deu um respaldo para depois que Mendel, que era contemporâneo dele, quando Mendel lançou as suas primeiras bases das suas leis com as ervilhas, né, aquele estudo que a gente estuda, ele e Darwin nunca conheceu o trabalho de Mendel. Nunca conheceu? Nunca conheceu. Embora Mendel tenha mandado para Charles Darwin todos os seus dados. E o Darwin nunca abriu, com medo de ter sido uma crítica, porque Mendel era um monge que vivia no mosteiro em cima do morro. O que um monge iria contribuir com a ideia dela? Não seria crítica da igreja, mais uma crítica. Então ele nunca abriu. Olha que loucura. Só foram descobertos esses papéis depois da morte de Darwin. Mas o Mendel tinha conhecimento da teoria Tinha, dele, porque Darwin publicou o livro que foi um maior sucesso. E Mendel teve acesso ao livro de Darwin. O Mendel é considerado o pai da genética. Pai da genética. E depois, com isso... E todos os dois religiosos, né? Todos os dois extremamente religiosos. Muita gente pensa que Darwin, por ter sido o cara que falou sobre evolução, era ateu. Ele nunca foi ateu, ele foi um pároco. Até porque naquela época, né, as escolas de formação de padres, elas eram muito ricas em conhecimento, né? Passavam... O grande problema era a origem do homem. Porque com a origem do homem, o homem vinha descendendo de um macaco, e não uma cópia de Deus. Sim. Esse foi o grande problema. Mas Darwin sabia disso, por isso que ele nunca falou na origem, e sim como que depois da origem ela se modificava. Ele teve colaboradores? Muitos colaboradores ferrenhos. Antes mesmo dele lançar a teoria dele? Antes ele fez uma rede, né? Sim. Provavelmente, tudo né? Foi uma escada, né? Ele foi ultrapassando degraus com as suas ideias e foi lapidando a ideia junto com esses colaboradores. E teve a oportunidade de conseguir sobreviver, né? Porque tinha uma ascendência nobre, né? Que ele nunca bancava essas coisas para ele. Ele nunca teve um emprego. Nunca teve emprego. Sempre viveu de renda. Sim. E o mais legal desse livro, Almir, é o homem, a paixão pela mulher, a paixão pelos filhos, entendeu? Muito bonito essa história dele. Que interessante. Ele foi casado, teve... com Emma Darwin, várias Darwin. Tragédias na família, de perda de filhos. Ele teve 10 filhos. 10 filhos? Alguns filhos morreram, principalmente a filha mais querida dele, né? Que aí foi um momento que ele ficou um pouco contra os dogmas religiosos, porque como que Deus podia ter roubado a filha tão querida dele? Sim. Então ali os pesquisadores acham que houve uma grande mudança na cabeça de Darwin. Sim. Mas ele nunca deixou de ser religioso. Sim, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já falando sobre Darwin e as publicações de Edson Perrone. Fique conosco.